Olá! Seja bem-vindo ao canal Ouvindo as Páginas, um canal feito com todo amor e carinho para quem gosta de livros e de boas histórias. Fique à vontade, aproveite mais um capítulo do nosso livro. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Os Bridgertons, livro 2, autora Julia Quinn, O Visconde que me amava. Capítulo 3. O Visconde Bridgerton foi visto dançando com a senhorita Catherine Sheffield, a irmã mais velha da loura Edwina. Isso só pode significar uma coisa, pois não escapou à atenção desta autora que a senhorita Catherine tem sido muito requisitada no salão de dança desde que a senhorita Edwina fez o estranho e inédito anúncio no recital dos Smite Smiths. Na semana passada, quem já ouviu falar de uma garota que precise da permissão da irmã para escolher um marido? E talvez, mais importante, quem decidiu que Smite Smith e recital podem ser usados numa mesma frase? Esta autora compareceu a um desses encontros no passado e não ouviu nada que pudesse denominar-se eticamente música. Crônicas da Sociedade de Lady Westleton, 22 de abril de 1814. Não havia nada que ela pudesse fazer. Kate percebeu com desânimo. Ele era um visconde e ela era uma ninguém de Somerset. E ambos estavam no meio de um salão de baile lotado. Não importava que ela antipatizara com o visconde à primeira vista. Teria que dançar com ele. Não precisava me arrastar, sibilou. Ele fez um gesto amplo ao soltar o braço dela. Kate cerrou os dentes e prometeu a si mesma que aquele homem nunca se casaria com sua irmã. Seus modos eram extremamente frios, e ele tinha um ar superior. Também era lindo. Concedeu ela, com aqueles olhos castanhos aveludados que combinavam à perfeição com os cabelos. Era alto e com cerca de 1,85. E os lábios, embora de uma beleza clássica, Kate havia estudado arte suficiente para se considerar qualificada para fazer tal avaliação. Eram estreitos nos cantos, como se ele não soubesse sorrir. Agora então, disse ele ao dar os primeiros passos de dança, suponho que a senhorita vai me dizer por que me odeia. Kate pisou-lhe o pé. Por Deus, ele era direto. Como? A senhorita não precisa me mutilar, senhorita Sheffield. Foi um acidente, eu lhe asseguro. E fora, embora ela não tivesse se importado com essa demonstração, em particular de sua falta de graça. Por que acho difícil de acreditar na senhorita? A sinceridade, decidiu Kate, sem perda de tempo, seria sua melhor estratégia. Se ele podia ser direto, então ela também podia. Provavelmente, respondeu com um sorriso malicioso, porque o senhor sabe que, se tivesse me ocorrido pisar no seu pé de propósito, eu o teria feito. Ele jogou a cabeça para trás e deu uma gargalhada. Não era o tipo de reação que ela havia esperado. Na verdade, não tinha ideia de que tipo de reação esperara, mas com certeza não era nada parecido com aquilo. O senhor vai parar, milord, sussurrou ela com urgência. As pessoas estão olhando. Todos já começaram a olhar para nós dois, retrucou ele. Não é com frequência que um homem como eu dança como uma mulher como a senhorita. Em meio à troca de farpas, esse tinha sido golpe bem dado, mas infelizmente para ele, impróprio também. Não é verdade, respondeu ela com desenvoltura. De certo, o senhor não é o primeiro dos idiotas enamorados de Edwina a tentar conquistá-la através de mim. Ele sorriu. Não admiradores, mas idiotas? Ela o encarou e ficou surpresa ao ver divertimento sincero nos olhos dele.
Com certeza o senhor não vai me entregar uma isca tão deliciosa assim, não é, milord? E ainda assim, a senhorita não a mordeu. Refletiu ele. Kate baixou os olhos para ver se havia algum modo discreto de voltar a pisar no pé dele. Minhas botas são bastante grossas, senhorita Sheffield. Observou ele. Kate levantou a cabeça de novo, surpresa. Ele deu um sorriso de escárnio. E meus olhos são bastante rápidos. Parece que sim. A partir de agora, terei que prestar atenção em todos os meus passos ao seu lado. Meu Deus! Falou ele devagar. Isso foi um elogio? Talvez eu não resista ao choque. Se o senhor quiser considerar um elogio, tem a minha permissão, respondeu ela distraidamente. É provável que não receba muitos. Ah, assim a senhorita me machuca. Isso significa que seus sentimentos não são tão grossos quanto as suas botas? Ah, nem de longe. Ela riu antes mesmo de perceber que estava se divertindo. Acho difícil de acreditar. Ele esperou que o sorriso desaparecesse de seu rosto, então falou. A senhorita não respondeu minha pergunta. Por que me odeia? Kate arquejou. Ela não esperava que ele fosse repetir a pergunta, ou pelo menos torcia para que não o fizesse. Não o odeio, milord, respondeu, escolhendo as palavras com muito cuidado. Eu nem o conheço. Conhecer raramente é um pré-requisito para odiar, retrucou ele, em voz baixa encarando-a com aqueles olhos fatais. Ora, senhorita Sheffield, a senhorita não me parece covarde. Responda a pergunta. Por um minuto inteiro, Kate manteve-se em silêncio. Era verdade, ela não se sentia disposta a gostar daquele homem. Com certeza não permitiria que ele cortejasse Edwina. Não acreditava nem por um segundo que ex-libertinos dessem bons maridos. Nem tinha certeza de que poderia existir um ex-libertino para começo de conversa. Mas ele poderia ter conseguido superar seus preconceitos. Poderia ter sido encantador, sincero e direto e convencê-la de que as histórias a seu respeito no Westleton eram um exagero e que ele não era o pior patife que existia em Londres. Poderia tê-la convencido de que obedecia a um código de honra, de que era um homem honesto e de princípios, se não tivesse comparado a Edwina. Pois nada poderia ter sido tão mentiroso. Ela sabia que não era feia. Seu rosto e suas formas eram agradáveis, mas eram simplesmente impossível comparada a Edwina em termos de beleza. A mais nova era um verdadeiro diamante de primeira grandeza, enquanto Kate nunca seria nada além de comum e apagada. E se aquele homem estava dizendo outra coisa, então havia algum motivo por trás disso, pois era óbvio que não era cego. Ele poderia ter lhe oferecido um elogio vazio qualquer, e ela teria aceitado com gentileza de um cavalheiro. Ela poderia ter ficado lisonjeada de suas palavras tivessem, de alguma forma, se aproximado da verdade. Mas compará-la a Edwina, Kate adorava a irmã, de verdade, e sabia melhor do que ninguém que o coração dela era tão belo e radiante quanto as suas feições. Kate não sentia inveja, mas ainda assim, de alguma maneira, a comparação atingiu o alvo. Não o odeio, respondeu afinal. Fixou os olhos no queixo dele, mas como não tinha paciência para a covardia, especialmente em si mesma, forçou-se a encará-lo enquanto acrescentou. Mas descobri que não posso gostar do senhor. Alguma coisa nos olhos do Visconde deixou claro que ele apreciava sua sinceridade. E por quê? Indagou em voz baixa. Posso ser franca? Por favor. O senhor está dançando comigo agora mesmo porque deseja cortejar minha irmã. Isso não me aborrece, apressou-se em lhe assegurar. Estou muito acostumada a receber a atenção dos admiradores de Edwina. Era evidente que Kate não estava atenta à dança. Anthony tirou o pé do caminho antes que ela voltasse a machucá-lo. Percebeu com interesse que agora ela se referia a eles como admiradores, não como idiotas. Por favor, continue, murmurou ele.
O senhor não é o tipo de homem com quem eu gostaria de ver minha irmã casada. Falou. Ela era direta e os olhos castanhos e inteligentes não se desviavam dos dele. O senhor é um libertino, um patife. Na verdade, é conhecido por ser as duas coisas. Eu jamais permitiria que minha irmã ficasse a menos de 3 metros do senhor. E ainda assim, retrucou ele com um sorrisinho malicioso. Eu valsei com ela hoje. Isso não se repetirá, posso lhe garantir. E é seu papel decidir o destino de Edwina? Ela confia em meu julgamento, disse Kate com afetação. Entendo. Falou ele no tom mais misterioso que conseguiu. Isso é muito interessante. Pensei que Edwina fosse adulta. Mas ela só tem 17 anos. E a senhorita é tão mais velha aos, digamos, 20 anos? 21, retrucou ela. Ah, isso faz a senhorita uma especialista dos homens e, em particular, nos maridos, sobretudo porque é muito bem casada, não é? O senhor sabe que não me casei, respondeu ela. Anthony reprimiu a vontade de rir. Por Deus, era divertido irritá-la. Acredito, falou, pronunciando as palavras bem devagar de forma provocativa, que a senhorita deve achar relativamente fácil lidar com a maioria dos homens que vai bater à sua porta atrás da sua irmã, não é verdade? Ela manteve um silêncio frio. Não é? Finalmente ela fez um aceno breve com a cabeça. Como imaginei, murmurou ele. A senhorita parece o tipo que acharia mesmo. Ela lançou-lhe um olhar tão severo que foi a única coisa que o impediu de rir. Se não estivesse dançando, provavelmente ele teria levado a mão ao queixo em sinal de reflexo. Mas, com as mãos ocupadas, ele inclinou a cabeça para o lado e ergueu a sobrancelha. Mas também acredito, acrescentou, que a senhorita cometeu um grave erro ao pensar que poderia lidar comigo. Kate ficou furiosa, mas em um esforço para dizer. Não tenciono lidar com o senhor, milord. Desejo apenas mantê-lo afastado da minha irmã. O que simplesmente mostra, senhorita Sheffield, seu pouco conhecimento dos homens, ao menos dos libertinos e patifes. Ele inclinou-se para mais perto dela, deixando que o hálito quente roçasse sua bochecha. Ela estremeceu. Ele sabia que isso aconteceria. Sorriu com malícia e completou. Poucas coisas me agradam mais que um desafio. A música chegou ao fim, deixando-os parados no meio do salão de baile, encarando-se. Anthony segurou o braço dela, mas antes de conduzi-la à margem do salão, aproximou os lábios de sua orelha e sussurrou. A senhorita acabou de me lançar um desafio delicioso. Kate deu um pisão no pé dele, com força suficiente para fazê-lo dar um gritinho decididamente pouco libertino e pouco patife. Quando ela fitou-o com ar severo, porém, ela apenas deu de ombro e falou. Foi minha única defesa. Ele estreitou os olhos. A senhorita é uma ameaça, senhorita Sheffield. E o senhor, Lord Bridgerton, precisa de botas mais grossas. Ele apertou o braço dela. Antes de devolvê-la a seu santuário de damas de acompanhantes e solteironas, há mais uma coisa que preciso esclarecer. Kate prendeu a respiração, pois não gostou do tom grave da voz dele. Eu vou fazer a corte à sua irmã, e se decidir que ela será uma Lady Bridgerton adequada, farei dela minha esposa. Kate virou a cabeça bruscamente para fitá-lo, e seus olhos brilharam de fúria. Então imagino que o senhor ache que é seu papel decidir o destino de Edwina. Não se esqueça, milord, de que mesmo que o senhor chegue à conclusão de que ela será uma Lady Bridgerton adequada, disse conferindo a palavra com um ar zombeteiro, ela poderá pensar diferente. Ele baixou os olhos para ela com a confiança de um homem que nunca fora questionado. Se eu decidir pedir Edwina em casamento, ela não recusará. O senhor está tentando me dizer que nenhuma mulher seria capaz de resistir ao senhor?
Ele não respondeu, apenas ergueu a sobrancelha com arrogância, deixando-a tirar as próprias conclusões. Kate puxou o braço, liberando-o, e caminhou de volta até a madrasta, tremendo de raiva, ressentimento e uma dose não muito baixa de medo, pois ela tinha a estranha sensação de que o Visconde não mentira. E se ele realmente fosse irresistível, Kate estremeceu. Ela e Edwina estavam se metendo numa encrenca muito grande. A tarde foi como todas as outras depois de um grande baile. A sala de estar da Sheffield estava lotada de buquês de flores, cada um deles acompanhado de um cartão branco que se lia o nome, Edwina Sheffield. Um simples senhorita Sheffield teria sido suficiente, Kate pensou, com uma careta, mas imaginou que não podia culpar os admiradores de Edwina por quererem ter certeza de que as flores iriam para a senhorita Sheffield correta. Não que alguém fosse cometer tal erro. Em geral, os buquês que chegavam era para Edwina. Na verdade, em geral não. No último mês, todos os arranjos eram para Edwina. Entregues na residência dos Sheffield, tinham sido para a irmã mais nova. Kate, porém, gostava de pensar que ria por último. A maioria das flores fazia a Edwina espirrar, por isso costumava terminar nos aposentos de Kate. Coisinha linda, falou passando o dedo afetuosamente em uma orquídea delicada. Acho que você ficará ótima na minha mesinha de cabeceira. E vocês? Continuou inclinando-se, cheirando um buquê de rosas brancas e perfeitas. Ficarão adoráveis na minha penteadeira. Você sempre conversa com as flores? Kate deu meia volta ao ouvir uma voz masculina grave. Por Deus, era Lord Bridgerton, parecendo pecaminosamente belo em uma casaca azul. Que diabo ele estava fazendo ali? Que dia... Ela se controlou bem a tempo. Não permitiria que aquele homem a fizesse se rebaixar ao ponto de xingar em voz alta, por mais que ela estivesse fazendo isso em sua mente. O que o senhor está fazendo aqui? Ele ergueu uma sobrancelha ao ajeitar o imenso buquê de flores que trazia debaixo do braço. Rosas cor-de-rosa, observou ela. Botões perfeitos, adoráveis, simples e elegantes. Exatamente o tipo que ela escolheria para si mesma. Imagino que seja tradição os admiradores fazerem uma visita às jovens, não é? Murmurou ele. Ou será que meu livro de etiqueta estava errado? O que eu quis dizer foi como o senhor entrou. Rosnou Kate. Ninguém me avisou da sua chegada. Ele inclinou a cabeça na direção do salão, do modo que as pessoas entram nas casas, batia a porta da frente. O olhar de irritação de Kate diante de seu sarcasmo não impediu que ele continuasse. Por incrível que pareça, o mordomo atendeu. Em seguida, dei-lhe meu cartão. Ele viu o que estava escrito e me levou até a sala de estar. Por mais que eu quisesse ter inventado algum tipo de subterfúgio tortuoso e clandestino, continuou ele com arrogância. Na verdade, foi muito direto e objetivo. Maldito mordomo! Atalhou Kate. Ele deveria ter visto que se estávamos em casa antes de deixá-lo entrar. Talvez ele tenha recebido instruções de que vocês estariam em casa para me receber em quaisquer circunstâncias. Ela agitou-se. Eu não lhe dei qualquer instrução nesse sentido. Não, concordou Lord Bridgerton com uma risadinha. Eu não teria pensado nisso. E sei que Edwina não o fez. Ele sorriu. Talvez a sua mãe. Claro. Mary. Resmungou ela de um modo acusatório, nessa única palavra. As senhoritas chamam ela pelo primeiro nome? Indagou ele de modo educado. Ela assentiu. Na verdade, ela é minha madrasta. Embora seja tudo o que conheci como mãe, casou-se com meu pai quando eu tinha 3 anos de idade. Não sei por que ainda a chamo de Mary. Ela balançou levemente a cabeça, dando os ombros.
Só chamo. Anthony fixou os olhos castanhos no rosto de Kate, e Kate percebeu que acabara de deixar aquele homem, na verdade seu oponente, entrar em um pequeno canto de sua vida. Sentiu as palavras "desculpe-me" tornando forma em sua boca. Um reflexo imaginou por ter falado de modo tão franco, mas não queria se desculpar por nada com aquele sujeito, então apenas disse: "Lamento, mas Edwina não está, portanto sua visita foi uma perda de tempo." "Ah, eu não teria tanta certeza", retrucou ele. Tirou o buquê de flores debaixo do braço e, quando o estendeu à frente de Kate, ela viu que não era um só, enorme, mas 3 pequenos. "Este", falou, colocando um deles sobre uma mesa lateral, "é para Edwina." E este prosseguiu fazendo o mesmo com o outro, "é para sua mãe." Ficou com o último na mão. Kate estava paralisada pelo choque, incapaz de tirar os olhos dos botões de rosa cor-de-rosa perfeitos. Ela sabia que a única razão para incluí-la naquele gesto era impressionar Edwina, mas como ninguém jamais levara flores, ela não soubera até aquele momento como desejava que alguém o fizesse. "E estas", concluiu ele, estendendo-lhe o último arranjo, "são para a senhorita." "Oh, obrigada", disse ela hesitante, segurando-o nos braços. "São lindas." Abaixou a cabeça para cheirá-las e suspirou de prazer ao sentir o perfume forte. Voltando a erguer os olhos para ele, acrescentou: "É muita consideração sua pensar em Mary e em mim." Ele assentiu graciosamente. "O prazer foi meu. Devo confessar que certa vez um admirador de minha irmã fez a mesma coisa por minha mãe e creio que jamais a vi tão encantada." "Sua mãe ou sua irmã?" Ele sorriu ao ouvir a pergunta insolente. "Ambas." "E o que aconteceu ao admirador?" indagou Kate. Anthony deu um sorriso mais diabólico. "Casou-se com minha irmã." Não creio que a história vá se repetir, mas..." Kate tossiu sem querer ser sincera demais com ele, porém incapaz de agir de outra maneira. "Mas as flores são realmente lindas e foi um gesto adorável de sua parte." Ela engoliu em seco. Não era fácil dizer aquilo. "Gosto muito delas, de verdade." Ele se curvou um pouco para a frente com os olhos escuros enternecidos. "Um elogio", observou. "E dirigido a mim. Então não foi tão difícil, foi?" Kate estava inclinando a cabeça de modo adorável para as flores de novo, mas parou meio caminho e preferiu impertigar-se. "O senhor parece ter a habilidade de dizer sempre a coisa errada." "Só quando diz respeito à senhorita, minha cara. Posso lhe garantir que as outras mulheres acreditam em cada uma das minhas palavras." "Foi o que li", murmurou ela. Os olhos dele se iluminaram. "Foi assim que a senhorita formou sua opinião a meu respeito?" "Claro, a estimada Lady Westenholm. E eu deveria ter adivinhado. Por Deus, como eu gostaria de estrangular aquela mulher." "Eu a considero muito inteligente e objetiva", observou Kate com afetação. "Imagino", retrucou ele. "Lord Bridgerton", disse Kate, "tenho certeza de que o senhor não veio nos visitar para me insultar. Posso transmitir algum recado seu a Edwina?" "Creio que não. Não tenho muita confiança de que ela o receberá sem que tivesse sofrido modificações." Aquilo era demais. "Eu nunca me humilharia interferindo na correspondência de outra pessoa", conseguiu dizer Kate de alguma forma. Todo seu corpo tremia de raiva e se ela tivesse um pouco menos de autocontrole, com certeza suas mãos teriam apertado o pescoço dele. "Como o senhor ousa insinuar isso?" "As pessoas são capazes de tudo, senhorita Sheffield", falou Anthony com uma calma irritante. "Eu realmente não a conheço muito bem, e o que sei sobre a senhorita se resume às suas ardentes declarações de que eu nunca deveria chegar a menos de 3 metros da presença sagrada de sua irmã. Diga-me, em meu lugar, a senhorita
Se sentiria confiante o suficiente para deixar uma mensagem? Se o senhor está tentando conquistar a simpatia da minha irmã através de mim, respondeu Kate com frieza, não está fazendo um bom trabalho. Sei disso, retrucou ele. De fato, eu não deveria provocá-la. Não é muito inteligente de minha parte, não é? O problema, porém, é que simplesmente não consigo evitar. Ele sorriu com um ar lascivo e fez um gesto de impotência com as mãos. O que posso dizer? A senhorita desperta algo em mim, senhorita Sheffield. O sorriso dele, Kate percebeu com desânimo, era avassalador. De repente, sentiu-se fraca. Uma cadeira. Sim, tudo o que precisava era sentar-se. Por favor, fique à vontade, falou indicando-lhe o sofá de damasco azul, enquanto caminhava aos tropeços pelo aposento procurando uma cadeira. Ela não tinha nenhum desejo especial de que ele se demorasse, mas não poderia sentar-se sem lhe oferecer um assento também, e suas pernas começavam a ficar terrivelmente instáveis. Se o Visconde considerou estranho o súbito ataque de gentileza, não disse nada. Em vez disso, retirou um estojo comprido e preto de cima do sofá, colocou-o sobre uma mesa e em seguida se sentou. É um instrumento musical? Indagou apontando para o estojo. Kate assentiu. Uma flauta. A senhorita toca? Ela começou a balançar a cabeça em uma negativa, mas depois fez que sim. Estou tentando aprender. Comecei a estudar só este ano. Ele assentiu e aparentemente encerrou o tema, pois em seguida perguntou com educação. Quando a senhorita acha que Edwina retornará? Daqui a não menos de uma hora, creio. O Sr. Berbrook levou-a para passear de cabriolé. Nigel Berbrook? Ele quase engasgou ao repetir o nome. Sim, por quê? Aquele homem tem mais cabelos que inteligência. Muito mais. Mas ele está ficando careca, disse ela sem conseguir evitar. Ele sorriu. Se isso não demonstrar meu ponto de vista, não sei o que fará. Kate chegara à mesma conclusão sobre a inteligência do Sr. Berbrook, ou a falta de. Mas disse, não é considerado falta de educação insultar os outros admiradores? Anthony soltou um breve suspiro. Não é um insulto, só a verdade. Ele cortejou minha irmã no ano passado. Ou tentou. Daphne fez o que pôde para desencorajá-lo. Ele é um bom rapaz, posso lhe garantir, mas não é alguém com quem queira construir um barco se estiver numa ilha deserta. Kate pensou na imagem estranha e nem um pouco bem-vinda do Visconde numa ilha deserta, com as roupas esfarrapadas e a pele queimada do sol. Isso a fez sentir um calor desconfortável. Anthony inclinou a cabeça, fitando-a com um olhar confuso. Está se sentindo bem, senhorita Sheffield? Ótima! Foi quase um latido. Nunca me senti melhor. O que o senhor dizia? A senhorita parecia um pouco corada. Ele se curvou e olhou-a bem de perto. Ela realmente não parecia bem. Kate abanou-se. Está um pouco quente aqui, não acha? Anthony balançou a cabeça devagar. Nem um pouco. Ela olhou ansiosamente para a porta. Estou imaginando onde Mary pode estar. A senhorita a está esperando? Ela não costuma me deixar sozinha por tanto tempo. Explicou. Sozinha. As implicações dessa palavra eram assustadoras. Anthony de repente se viu na posição de ser obrigado a se casar com a mais velha das irmãs Sheffield. E isso o fez suar frio. Kate era tão diferente de qualquer debutante que ele já conhecera, que até se esqueceu de que também precisava de uma dama de companhia. Talvez ela não saiba que estou aqui, falou depressa. Sim, deve ser isso. Ela ficou de pé e de um salto, cruzou o aposento até a campainha dos criados, puxou a corda com firmeza e disse, vou chamar alguém e pedir-lhe que a avise. Tenho certeza de que ela gostaria de falar com o senhor. Ótimo, talvez possa nos fazer companhia enquanto espero pelo retorno de sua irmã. Kate parou no meio do caminho.
O senhor planeja esperar Edwina? Ele deu de ombros, divertido com o desconforto dela. Não tenho outros planos para a tarde. Mas talvez ela demore horas. 1 hora no máximo, tenho certeza. Além do mais. Então ele parou de falar, percebendo a chegada de uma empregada. A senhorita chamou? Indagou a criada. Sim, obrigada, Anne, respondeu Kate. Você poderia informar a senhora Sheffield que temos uma visita? A empregada fez uma reverência e saiu. Tenho certeza de que Mary descerá a qualquer momento, disse Kate, sem conseguir parar de bater o pé no chão. A qualquer minuto, tenho certeza. Ele apenas sorriu daquele jeito irritante, parecendo totalmente relaxado e confortável no sofá. Um silêncio constrangedor baixou sobre a sala. Kate lançou-lhe um sorriso constrangido em resposta. Ele apenas ergueu uma sobrancelha. Tenho certeza de que ela estará aqui a qualquer minuto, completou ele em um tom divertido. Ela afundou na cadeira, tentando não sorrir. Provavelmente não conseguiu. Neste momento, um pequeno alvoroço irrompeu pelo corredor. Alguns latidos seguidos de um grito agudo. Newton! Newton, pare com isso! Newton? Perguntou o Visconde. Meu cachorro, explicou Kate, suspirando ao se levantar. Ele não... Newton? Se dá muito bem com Mary. Com licença. Kate caminhou até a porta. Mary? Mary? Anthony pôs-se de pé ao mesmo tempo em que Kate, encolhendo-se quando o cão deu mais 3 latidos altos, de forma seguida de outro grito apavorado de Mary. Qual é a raça dele? Murmurou. Um mastiff? Só podia ser um mastiff. A senhorita Sheffield, mais velha, parecia exatamente o tipo que teria um cão dessa raça, sempre faminto e à disposição. Não, respondeu Kate, apressando-se para fora da sala. Mary deixava escapar outro grito. Ele é um... Mas Anthony não ouviu o que ela disse. De qualquer forma, não fazia diferença, pois em seguida entrou trotando um corte de aparência mais cordial que ele já vira, com pelo denso cor caramelo e uma barriga que quase se arrastava no chão. Anthony ficou paralisado com a surpresa. Aquela era uma terrível criatura no corredor? Bom dia, cão, falou ele com firmeza. O cachorro parou, sentou-se imediatamente e sorriu. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal.